Olá, todos que nos seguem aqui na SGTV, programa Almanac Confusão. Estamos aqui com mais um convidado especial da semana, Chiquinho do Esparta. Falei certo, Chiquinho? Alô. Olá, é um prazer estar aqui com você, Edson, SGTV, um prazer imenso estar aqui para a gente bater um papo. Vamos falar que a finalidade do nosso programa é exatamente apresentar a nossa comunidade, pessoas que andam no nosso meio aí, às vezes a gente não sabe direito quem é. O Chiquinho a gente sabe muito bem, até pela camisa, né, Chiquinho? Você anda muito com essa camisa na rua, Chiquinho? Se tornou uma segunda pele, viu, Edson? Assim, eu gosto de estar mostrando a instituição a qual eu defendo. Então, eu sempre estou de camisa do Esparta, ou se não tiver da camisa do Esparta, estou com a camisa verde ou branco. Então, eu gosto muito. O verdão é o símbolo, é a cor símbolo do Esparta. A cor do Esparta é verde ou branco, ou verde e branco. É que está no estatuto. Eu estou vendo, está escrito SS, é Esparta? Esporte Clube. Esparta Esporte Clube. A gente às vezes ouve falar o Chiquinho da Inter também, você vai explicar também o seu trabalho na Inter, né? Mas vamos lá no comecinho, você veio de Tiros, não é isso, Chiquinho? Só que não morou muito tempo lá. Não, eu nasci em Tiros, né? Só de nascimento mesmo. 10 dias de vida já voltamos para Quintinos, né? Onde minha mãe e meu pai moravam, né? Família morava, que é no município de Carmo do Paranaíba. E dali eu fiquei até um certo tempo, né? A gente cresceu ali em Quintinos até os 7 anos. Fui para o Carmo do Paranaíba para estudar, né? Que eu estudo sempre é mais fraco, né? No distrito. Então a gente foi para a cidade para estudar e a gente já ficou por ali. Chiquinho, pelo menos eu sei, estou conhecendo você melhor agora, mas estou vendo que você tem a vida profundamente ligada ao esporte, no caso, futebol, né? Foi sonho de criança mesmo, eu não sei se foi de recém-nascido, mas foi um sonho de criança mesmo, de jogar futebol, contrariando minha mãe, contrariando às vezes até meu pai mesmo, que meu pai jogou bola e minha mãe quase, naquela época lá, quase separou por causa disso, então a minha mãe não gostava muito. É mesmo? Então aí a gente já... Então tá no sangue, né? Tá no sangue. Meu pai, disseram, né, minha mãe mesmo e os meus tios falaram que ele era muito bom de bola e era requisitado. Saía de casa naquela época lá, ficava 15, 20 dias fora de casa jogando bola e minha mãe ficava preocupada, né? Claro. E aí deu no que deu, né? Eu acho que meus outros 2 irmãos também eram mais ou menos de bola e aí não seguiram, mas eu tentei seguir para tentar ver se saía um jogador da família. Pois porque às vezes a gente vê falar assim, um craque tal, esses grandes craques aí, tipo Messi, Pelé, eles começaram assim, jogando pelada no meio da rua. Você também teve isso, não? Teve, claro, mas assim... De tirar para o ímpar para ver, escolher... Ser o último a ser escolhido, isso aí teve várias vezes. A gente chamava futebol de rua mesmo, né? Então, a peladinha de rua, que todo dia ia para os campinhos de terra, que sempre era de terra, chegava em casa com as pernas sujas, apanhava e por causa estava jogando bola, porque minha mãe não gostava, justamente por isso que eu estou te contando, que meu pai saía e não voltava fácil, não. Mas naquela época lá era bem requisitado. Mas não tem nada melhor do que menino jogar bola, não tem? Hoje, assim, graças a Deus, mas assim, ela entendeu que os problemas de saúde que é de menino do interior foi sanando por causa do futebol. Não foi por causa de natação, não foi por causa do futebol. Problema de bronquite asmática que eu tinha, problema de crescimento até que você está no interior, muitas vezes não tem isso, né? Então, você consegue com o futebol amenizar muita coisa disso daí e que futebol a gente fala até hoje, né? Que futebol é saúde. Então, eu saía para os campinhos para jogar bola, chegava, aí minha mãe chegava a vara, que a gente ainda tinha que buscar a vara.
para ela bater, claro. E aí, depois, quando... Olha, eu quero tocar nesse assunto mais para o final, que é o seu trabalho que você faz na Inter, que eu fiquei impressionado de você me falar que tem alunos até de 3 anos de idade, tem, na Inter tem. Mas esse é um objetivo mesmo, de começar cedo, porque você está falando de Messi, falando de Cristiano Ronaldo, esses aí começaram cedo também, mas hoje eles são os melhores do mundo, mas as pessoas deveriam pesquisar o que eles passaram para chegar, o que eles abriram mão para chegar. O menino hoje chega na escolinha, acha que ele vai virar jogador, ele não pode deixar de ir numa festinha, ele não pode dormir cedo, ele tem que jogar videogame a noite inteira, e não é assim. Você tem, para ser um jogador, para ser um atleta da bola, você tem que abrir mão de muita coisa. Menino de 14, 15 anos aí com a namoradinha, tem que abrir mão de namorada, se quiser chegar lá na frente, tem que abrir mão. Hoje que você está adiantando a cereja que eu mas é porque assim, quando vem o assunto assim, mas deixa eu voltando lá no caso da Pois minha, começou da minha mãe, lá na sua infância. Isso, lá na minha mãe, assim, nós, para você ter uma ideia, 2 ruas para baixo da minha casa, a gente fez um campinho, como diz hoje, assim, na enxada. Nós fizemos o campinho lá e chegava... Meninada, reuniu? Meninada, molecadinha de 8, 9 anos de idade. Aí fizemos o campinho lá e chegava lá assim, chegava em casa. Aí naquela época, o pessoal hoje vive num mundo de rico, porque hoje tem água encanada dentro de casa, hoje tem chuveiro. Antigamente não tinha nada disso, você lembra muito bem disso. Quando colocou a água da Copasa, que eu não lembro se nessa época já era Copasa, em casa era festa. Então aí sempre tinha, as famílias tinham o batedouro de roupa, que não existia tanquinho também, era do lado de fora. E aí chegava ali, tinha uma torneira de água, lavava os braços, lavava as pernas, chegava em casa bonitinho e falava, hoje eu não vou apanhar. Apanhava de novo. Apanhava porque ia falar assim, você está querendo me enganar, você estava jogando bola. Então, era de jeito a vida de infância, sabe? Mas não deixava de jogar, não. Todo dia nós estava lá, e chegava tarde, todo dia. Era bom. Pois mas isso é muito importante você falar isso, porque naquela época a sua mãe ficava assim. Hoje muitas mães querem que os meninos vão jogar bola para ver se larga o celular, larga o joguinho, né? Sim, mas a questão assim, eu não culpo porque nessa época lá a cultura era muito pouca. Os pais, minha mãe tinha até 4ª série e ela era professora tendo a 4ª série, para você ter ideia. Então, naquela época tinha isso mesmo. Quem sabia mais passava para os mais novos, passava para os irmãos. Então, era desse jeito. Então, eles não tinham essa cultura de achar que é saúde, que está tirando o menino, porque não existia. Não existia celular, não existia nada disso. Não existia nem televisão direito, que dirá celular. Então, a brincadeira nossa, das crianças da época, era pega-pega, era bolinha de gude, bete, bolinha de gude. Um monte de brincadeira saudável que dava condição física para todo mundo. Você tomava sol direto, né? Nossa Senhora, sol era o dia inteiro. Eu vou te cortar aí para não perder a chance de você falar no Chico Alfaiate, porque você falou que a sua mãe não sei quem lavava as roupas. Mas minha mãe lavava roupa. Não é só minha mãe, eu tenho certeza que as pessoas que vivem hoje, dos anos 80 para trás, a maioria fazia isso. Pois e o Chico Alfaiate era encarregado das camisas do Esparta. O Chico era o ícone, né, do Esparta mesmo, assim, você falava. Isso é lá pelos anos 60, mais ou menos? O Chico, eu acho que o Chico é de 52, eu acho que para frente, 53, eu acho que para frente ele já estava. Ele já estava dentro do Esparta? Já estava, eu acho. Não tem muita certeza não. Mas o pai do Jales, né? É, o pai do Jales. Então, ele já estava ali. E que consta na história... Como é que é a história da camisa? Que é ele mesmo que ia lá e esfregava lá no tanque lá e lavava. No tal tanque. Jogador que estava dentro do vestiário, ele chegava, pegava as roupas, ele entregava na sua mão.
sua camisa é tal, seu calção é tal, sua meia, entregar para você. Se você não... Você podia ter entregado de qualquer jeito, mas se você colocasse ela no chão e pisasse em cima, no mínimo um empurrão você levava. Isso aí não é coisa de você pisar, não. Você quer enxugar, você traz toalha de casa. No Esparta ninguém pisa, e era de jeito. E o cara levava empurrão, às vezes até tapa dentro do vestiário levava. E todo mundo respeitava. Pô, pergunta qualquer um da época dele aqui que respeitava, porque... E é verdade, você tem que ter respeito pelo material que você vai usar toda semana e que faz com que você cresça. Aqui tem uma ligação meio afetiva, assim, também, tem, né? Totalmente afetiva. Futebol com o uniforme, com o material que você cuida. Pô, amor à camisa. Nessa época lá, Tilás do Campos, não pode deixar de ser falado, que é uma outra história, lenda viva. Ele é chamado de Tilazo? Tilazo, porque a gente costuma chamar ele de Tilazo. O Lazo ali do papagaio, né? Cuidava do campo como ninguém, então também era uma alegria, todo dia chegava lá. E todo mundo respeitava, e todo mundo aprendeu a gostar dessas pessoas. Tilazo, o próprio Chico Alfaiate, o Iraci, que era o massagista da época. Então todo mundo passou a gostar, além dos treinadores também, que passaram por essa etapa de 88 para cá, né, que eu comecei a vir para cá. Aí já é um Esparta mais recente, mas antes disso, gostaria de voltar um pouco aí na sua biografia. Você saiu do Carmo, você andou, você até usou essa palavra nômade, você andou por muitas cidades, inclusive jogando bola, né? Uberaba principalmente. Sim, né? Sim. De Carmo, do Paranaíba, na verdade eu tinha terminado a 4ª série e minha mãe viu a necessidade também, junto com meu pai, com os irmãos, da gente ir para uma cidade maior. E aí nós fomos para Uberaba, né, nessa oportunidade. E ficamos, nessa oportunidade, nós ficamos pouco tempo em Uberaba, deve ter sido uns 2, 3 anos, e surgiu uma oportunidade para o meu irmão lá em Firminópolis, em Goiás. E aí minha mãe falou, vamos, e nós fomos para Firminópolis. Foi onde eu terminei minha 5ª série, entendeu? Aí, dali, fomos para Goiânia, de Goiânia fomos para São Paulo, voltou para Goiânia e Firminópolis, voltamos para Uberlândia. Aí você sempre achava uma brecha no futebol? Não, isso morando, mas achava mais muito pouco. Nessa época eu não estava preocupado com isso, não. Eu estava preocupado em estudar, jogava as peladinhas, arrumava amizade para jogar as peladinhas, mas não me preocupava muito com isso ainda não. Aí voltamos para Uberaba, foi aí que eu comecei a preocupar mais com o futebol. Aí eu fui para o Jockey Club, para os meninos do Jockey, e jogava futsal, que antes era futebol de salão, que chamava, nem era futsal, mudaram o negócio aí. E nessa oportunidade teve um intercolegiais, né? Eu disputei para o meu colégio, que era o Colégio da Badia, que eu estudava no Colégio da Badia, e que surgiu a oportunidade de eu ir para o Jockey, para o Meninos do Jockey. Aí disputar o campeonato de elite, né, que é os caras mais ricos, assim, mesmo sendo municipal, mas era só classe mais alta que jogava, você ganhava bolsa de estudo, né, bolsa de esporte, que era tudo, era material, alimentação boa. Então, aí fiquei ali, daí fui para o Independente, lá de Uberaba, fiquei no Infante Juvenil, disputei o Infante Juvenil, depois fui para o Nacional de Uberaba, disputei o Juvenil, tanto para os dois, para o Nacional e para o Uberaba. Quais são os times mais importantes? Nacional? Lá esses três. Você jogou nos principais? Hoje tem alguns outros lá que fazem frente, o Fabrício é um dos bons que faz frente hoje, mas antes Madureira faz frente aos outros, mas é mais no municipal. Né? Para disputar, antes o Independente disputava o Mineiro. Quando eu saí de lá a última vez, aí nós estava por um ponto nós perdemos a vaga do Mineiro para o Fluminense de Araguari. E aí o Uberaba e o Nacional sempre disputou os campeonatos mineiros da elite mesmo, né? 2ª e 1ª divisão. Então foi campeão do interior e tal. Então,
E eles foram, eu não, eu já vim pra Inclusive cá. nós tivemos um grande craque lá, que você conhece? O Vitor, né? Vitor Esqueira, né? Isso, o Vitor é um grande amigo aí Também do nosso, Esparta, né? Do Esparta, o Vitor teve lá no Nacional, teve algumas outras pessoas de lá também que jogou aqui, né? O Goiaba, por exemplo, jogou aqui no Esparta, era bancário lá, hoje tem escolinha. Teve algumas pessoas lá de Uberaba que jogou aqui no Esparta e que fez história no Esparta também. O Esparta, você fez história no Esparta. O Esparta já teve grandes craques aí dos... Você falou que o Esparta já tem 100 anos? O Esparta, na verdade, a gente vinha somando as histórias e eu achava que era fundado em 53, então seria pouco, mas eu fui, como curioso, fui aprofundando na história do Esparta e descobri documentos e matérias de início de campeonato, campeonato não, de formação de grupo do pessoal ali, de 1922. Então, em 22 já tinha o Esparta. O Volney Garcia, que jogou no Esparta, que é jornalista, tem matérias no Raízes de São Gotardo, no livro do Dr. Zé Pessoa, tem citação do Esparta de 22. Então, assim, algumas contradições, algumas má informações que vêm do Esparta, de algum tempo para cá, que eu estou tentando, nem eu só, a diretoria nossa está tentando colocar isso aí para o pessoal entender o que é o Esparta. O Esparta, antes o pessoal achava que o estádio era municipal, e o estádio é propriedade do Esparta desde 1953, entendeu? Nunca foi municipal. Foi municipal antes de ser estádio. Teve doação. Você citou 1953, é a data que o Olavo Bilac, de Resende, que dá nome ao estádio, isso, né? Começou a ajeitar tudo ali para fazer o estádio e o estádio ficou pronto, se não me engano, em 57. E o Esparta nessa época estava um prestígio muito grande, né? O Esparta fazia jogos aqui. Disputava regional. Não me lembro se já existia o Tubal Vilela ou o que era, mas o Esparta disputava aqui, mas era jogos mesmo, né? Não era campeonato, era jogos importantes. Pessoal do Rio de Janeiro vinha aqui, o Esparta, não lembro se o Esparta ia lá, mas ia no Rio de Janeiro. Para a maioria dos lugares aí o Esparta ia e dava trabalho. E fazia muitos jogos bons nessa época. Né? Então, o pessoal que nos conta e que dá relatos e dá fotos e matérias, que você viu algumas fotos que eu te mandei, mas eu tenho, juntando um arquivo de mais de 500 fotos, principalmente dessa época que a gente vai começar a tentar divulgar, mas mesmo assim eu ainda divulgo na internet muita coisa. Né? Assim que a gente tiver uma oportunidade, a gente vai fazer um projeto maior para que o pessoal conheça bem a história do Esparta e volte essa alegria de encher o estádio igual era em outros tempos. A gente fala assim, em história, né, a história do Esparta, sempre teve grandes craques em certos momentos, né? Por exemplo, nos anos 50 até 60, não sei, até quase 70 era o Zé do Baiano, né? Zé Baiano. Você não conhecia? Não cheguei a conhecer, mas tenho fotos. Mas pela história você sabe. Tenho fotos, relatos, né, dessas pessoas que viveram essa época e que a gente confia. Caso do Botões, próprio caso do Tarcísio de Melo. Botões jogou com o Zé do Baiano? Sim, o Luizinho do Laboratório, e vários, o próprio Ladinho, que infelizmente nós perdemos, Liu Zip. Você citou o Ladinho já é um craque de 58. Para frente, mas ele conta a história dessa pessoa. Mas o Zé do Baiano foi contemporâneo. Que também contava a história para eles, e as histórias sempre assim, vai passando de um para o outro. E quando você tem história e fotos, que antigamente era foto, e muito difícil ter foto também, que não era igual hoje, que todo mundo tem uma máquina na mão. Então, tem vários e vários relatos, várias histórias, que cada um que chegar aqui, que você for entrevistar dos jogadores dessas épocas aí de 50 para cá,
que estão vivos, eles vão te dar relatos de outras épocas também, que foram passados para eles. O próprio Ladim foi um grande zagueiro, junto com o Zé Pessoa? Junto com o Zé Pessoa e com o Iracy também. O Iracy também jogou com o Ladim. O Teotônio já também, quando o Teotônio começou, o Ladim já era contemporâneo, também já era mais velho, mas acho que chegou a jogar junto também. Então, o Otávio também já veio também depois, mas também é dessa época de ouro do Esparta que veio trazer aí, o amor de muita gente que é de São Gotardo, que gosta do Esparta, veio por dessas pessoas. O Zé Rodrigues foi um zagueiraço, mas é mais novo também. Né, o melhor de todos, pelo menos que eu vi, né, porque os outros eu não posso falar que eu não vi, mas para mim o melhor de todos é o Zé Rodrigues. Zé Rodrigues? Zé Rodrigues. É dos anos 80? 88, campeão de 88. 88 você já estava no Esparta? Já estava nos juniores e fazia parte do grupo. Né, mas você não jogava no time? Não, não tinha jeito, meu filho, não dava não. Não adianta, falar assim, tava lá, tava treinava e às vezes nem jogando, nem ficar treinando, não treinava. Os caras eram craque, não tinha jeito não, filho. Ficava jogador de fora lá, que se eu te falo, não vou citar nome aqui, mas se eu falar os caras que ficavam de fora dos treinos, que não dava para treinar, você fala assim, não tá brincando. Era craque, os caras eram bons de bola, não tinha jeito não. A meninada que chegava lá para treinar, treinava 5 minutos, 10 minutos, porque os caras eram bons. Vinha de time profissional, vinha daqui da região, eram os melhores da região, vinha para o Esparta. E aí, tinha fama, eu acho, né? Fez assim, na minha opinião, nós ganhamos 2 campeonatos muitíssimo importantes, 2014, 2015, fomos bicampeão regional, que o Esparta ainda não tinha. Mas aí você deu um salto aí. Mas é para comparar com o time de 88. Nem sendo campeão regional, que é o título mais expressivo, que foi bicampeão, não compara com o time de 88. É mesmo? Não. Compara não. O Ganga é de que época? Porque o Ganga também é uma referência o Ganga é da época da Arca de Noé, né? Que o Ganga é velho pra caramba. Mas o Ganga é da frente ali. O Ganga deve ser dessa geração, super geração de 88? Ele é antes. Eu acho que final de 84, eu não tenho certeza se ele já estava no grupo. Que foi campeão também regional. O Ganga vai ter que vir aqui para responder. O Ganga tem história. Ganga e Gavião, meu filho, tem cada história que... O negócio deles é de humor, né? O meu é mais sério, mas o deles é de humor. O Ganga, eu acho que, se não me engano, foi dessa época de 84, que foi campeão regional, mas foi como Juventude, então não foi como Esparta, mas era o Esparta, só que consta lá na liga que foi como Juventude, então não é Esparta. Aí... 88, 87, 88 ele já foi campeão regional, amador de 88 e depois em 2001 também, 2001 ele estava também, não recordo, mas eu acho que também foi 2002, que ele já estava parando, mas já foi campeão também da Liga em 2002. O Ganga o Ganga, eu ainda estou reservando ele para convidar ele para vir aqui. O Ganga é o seguinte, o Ganga, antes da política, eu achava assim, ele era muito reservado, sabe? Ele brincava muito pouco, tal. Depois da política já ficou mais brincalhão e tal, mas com a bola no pé, aqui na região, onde você vai jogar, os caras lembram. Não tem jeito, não. O que é que o Ganga... porque o do Zé do Baiano, até o Butoni falou que o Zé do Baiano ele era fatal na cabeçada. Né? Que ele não errava a cabeçada, uma agilidade muito grande. O Ganga, o que era? O drible dele? O drible só com uma perna, né? com a canhota, só para um lado, mas os caras não pegavam. A habilidade dele era forte. Tipo Garrincha, assim? O último jogo aqui da Copinha que teve a abertura contra o Atlético Mineiro, os caras ficou de cara, falou, esse cara aí era profissional. Não. E falando isso, ele teve no Atlético Mineiro, né, o Ganga. O Ganga? Teve lá, não quis ficar,
não vem ao caso o porquê que não quis, mas... Está parecendo a história do Zé do Baiano também. Na época dele, do Ganga e do Dairim lá de Tiros, que o Dairim ficou mais tempo que o Ganga lá no Atlético, mas a concorrência lá era fraca, né? Era o Éder, né? Então não dava para ser feliz, não. Entendi. Ia ficar na boca o resto da vida. Ô Chiquinho, mas você, aqui para o nosso espectador, e até eu mesmo não sei quase nada, quando falo futebol em São Gotardo, eu penso em Esparta. Uhum. Mas tem outros times também, aí tem um Municipal muito disputado. Você pode explicar mais ou menos os principais times assim? Sim, o Esparta passou a ser o principal time da cidade desde essa época lá de ouro, né? Dessa época. Desde o Olavo Bilac. Desde antes de Olavo Bilac. Antes, né? E aí depois, não me lembro das histórias, tem as histórias, mas assim, veio o União, né, lá do Alto Bela Vista, que também tinha jogadores excelentes, né, que jogaram até depois disso aí. E teve os que eu não vi jogar, mas teve os outros que vi do União. Tem o Bela Vista, né, que é lá do Papagaio também, e consta também que o Bela Vista é um dos mais antigos, não era rival do Esparta, porque não chegava a jogar campeonato um contra o outro, mas da cidade, depois que fez os Municipal, passou a ser, né, rival de todas as outras cidades. O maior vencedor do Municipal é o Bela Vista. Né? Então, o maior vencedor. Mas o Esparta não disputa esse Municipal? Não, o Esparta não. Aí depois veio Independente, tinha Operário tinha também? Tinha o Ipiranga do César, Operário, o Independente do Bertin, tinha o Botafogo, veio depois também, mas foi um dos maiores vencedores também. Sport, que é o do Joaquim do Recanto do Galo também, que veio depois também, é outro grande vencedor. Time da Capelinha do Abaeté sempre teve 2, 3, também o Brasão, o Flamenguinho. Isso tudo disputa o Municipal? Tudo disputa o Municipal. Guardas Ferreiro tem campeão, que já foi campeão municipal, que era o Verona também. Então, além dos outros, time daqui, time do Cajerana, time do Ios Pinguinha, tinha duas divisões no campeonato municipal. Olha. Tinha a primeira e a segunda divisão. Para você ver como que era o negócio, tinha muito. A época boa da dona Valdete, né, que era secretária de esporte, depois veio com o César se tornou também, fez vários campeonatos. Aí foi nos anos 80 para 90. Isso. Naquela época lá, assim, eu não podia, a gente que estava no Esparta não podia participar do campeonato municipal. Mas aí eu acompanhava muito, porque eu sempre gostei, e onde tinha jogo eu ia. Então a gente acompanhava bastante, tinha Torrão, tinha o campo lá do Taquaril, tinha campo na Agrovila, tinha campo para todo lado. Hoje já tem uma boa estrutura assim, para o pessoal jogar, né? Talvez tenha menos hoje do que naquela época. Por quê? Tinha muito time, mas tinha um time no Cruzeiro, tinha um time na Vila Funchal, tinha um time na Cerca Velha, tinha um time nas Guaritas, 1 ou 2 times nas Guaritas. Então fazia o município mesmo participava do municipal. Hoje não tem isso mais, hoje está cada vez mais difícil. Esses povoados esvaziaram muito. Esvaziaram, né? O êxodo rural foi muito grande nessa época, né? E acontece assim, que nessa época também a lei eleitoral ela não era tão dura igual é hoje. Então o dono a Secretaria de Esporte, ou setor de esporte, que na época era, podia doar uniforme, né, jogo de camisa para o time, podia doar bola, podia doar rede, o cal para eles marcar o campo, que na época era marcado com cal. Hoje já não pode isso, hoje a lei aperta. Então, se você não tiver uma documentação adequada para o seu time, para a sua associação receber uma doação ou uma subvenção da prefeitura, você não consegue manter. Só com doações, patrocínio, fica muito difícil de manter o futebol. Uma pergunta, fica caro, por exemplo, manter um time, Chiquinho? Você, presidente do Esparta, como é que está o financeiro? Olha, não é barato não, não é barato não. Para você ter uma ideia, uma inscrição de uma Copa Amapá hoje é R$3.000.
o regional é 3.500 só de inscrição. A arbitragem é em torno aí de 1.200 por jogo em casa, né? Fora você não paga, mas tem viagem. Então é bastante caro, não é barato não. As finanças do Sparta, hoje nós conseguimos sanar praticamente tudo, né? Já estamos deixando aí até o final do ano agora, a gente já deixa as contas tudo zerada, porque teve uma negociação de umas dívidas que estavam para trás, que era de, se não me engano, de INSS ou de DARF, alguma coisa assim, que foi feita uma negociação e a gente já pagou, depois que eu peguei a presidência, a gente já pagou praticamente quase tudo e vamos pagar antecipado. Até o final do ano agora a gente paga o restante tudo antecipado, para não deixar nada para trás, igual eu peguei, igual o outro pegou, igual o outro pegou. Não, nós a vamos bilheteria não sustenta? Não. Bilheteria, hoje, na época boa, na época de ouro do Sparta, que era essa faixa aí de 88 até 2002, até que dava bastante gente. Hoje o futebol ainda é uma paixão, mas o pessoal não troca muita coisa pelo futebol, não. Então ele deixa de ir lá. Gosta de ver, mas... Gosta, mas e se for pago uma pequena taxa lá de ajuda para manutenção do estádio ou do coisa, eles preferem ir para outro lugar e não ir, sabe? Ô Chiquinho, eu sei que às vezes é difícil da gente falar de si próprio, né? Por exemplo, se me perguntasse, eu também gostava de futebol, aí me perguntava, não, eu era o melhor. Mas e você jogando bola, como é que era? Explica esse apelido seu, não é à toa, Maradona. Não, mas assim, como é que é o seu, você mesmo? Não tem como. Falar na primeira pessoa é difícil, você sabe disso. Assim, suspeito, né? Acontece assim, a gente até hoje pega, apelida a pessoa, às vezes não pelo futebol, às vezes pelo futebol, mas às vezes pela aparência e às vezes pela sacanagem também. Tem isso tudo, porque o apelido você sabe que a maioria é quando o cara não gosta e pega. Nessa época que eu estava no Uberaba Sport, no Nacional, né? Não foi no Uberaba Sport, não, foi no Nacional, e eu sempre tive a mania de assistir vídeo dos jogadores, Zico, Maradona, Pelé, todos esses caras que eram craques da época, né? Reinaldo, que né, vai estar aí nessa semana. Aproveita para anunciar aí o Reinaldo. Vamos vai pegar o gancho. Eu pegava os vídeos e tentava fazer a jogada igual dentro do campo, nos treinos. É mesmo? E arriscava e às vezes dava certo. Dava certo? Dava certo. E às vezes dava certo no jogo também. E aí um ou outro falava um apelido, outro, e vai até dar. O Reinaldo tinha um drible assim? O Reinaldo até assim, eu nunca tive... nem semelhança de muito apelido, habilidoso, não. né? O Reinaldo, assim, eu pegava a bola nessa época de Carmo Paranaíba, pegava a bola, chegava, né, um falava João Leite, o outro, não, o goleiro, né, outro, Reinaldo, né, porque o Reinaldo era o craque da época mesmo, né? Então, o Reinaldo fazia coisas absurdas com a bola, e que hoje Ronaldinho faz. O Pelé fazia coisas absurdas que hoje Ronaldinho, Messi, todos os outros fazem, repetem, mas o Pelé fazia antes lá, sem televisão, sem nada. Então, o Reinaldo fazia a mesma coisa. O Reinaldo, dentro da área, ele era mortal, talvez tipo igual Messi, por ou exemplo. mais do que o Romário, porque Romário e Zico declararam o Reinaldo como ídolos deles. É mesmo? Então, por quê? Porque eles viram o Reinaldo jogar. O Reinaldo vai estar aí, aproveitando o negócio que falou, vai estar aí no sábado, agora dia 3, né? A partir das 15 horas no Parque Exposição, um grande evento que a torcida está preparando para ele, para nós aqui da cidade, e ele veio, né, para estar dando o ar da graça aqui para mim, para quem não conhece ele pessoalmente, né, que não teve a oportunidade, mesmo a gente estando indo em Belo Horizonte, sempre não tive a oportunidade ainda de ir lá na arena para conhecê-lo, então a gente vai conhecer aqui. Né, e a gente já convida o pessoal também que pode ir lá, né? Claro. Você vai convidar os cruzeirenses também? Olha, a gente convida sim, porque é um evento beneficente. A gente só pede para a pessoa ir lá e a camisa que não pode. Então, a camisa, usa uma camisa neutra tal,
não tem problema nenhum. Eu acho que se você é torcedor de Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, qualquer outro time, e convive bem no bar, por que você não pode conviver bem num evento desse aí que é para pegar aí ambiente saudável para arrecadar fundo para as entidades? Exatamente. Eu acho que você usou a palavra que eu até ia falar, é saudável, tudo vira festa, né? Sim. Mas eu já perguntei, talvez até para o Ladinho, Botões, quem que eram os fanáticos torcedores dos anos 50, 60. Um deles é o tal Samaria, que tinha alfaiataria, pai do João Montandon e do Vigário, não sei se você conheceu. Não, jogaram no Esgrima. Você já viu falar? Vi falando no Esgrima, mas eu não cheguei... E o John Cotto. E torcedores fanáticos hoje, um deles eu acho que é o Chiquinho, seu xará, né? Do Galo. O torcedor dessa época, porque eu vim para cá, os torcedores fanáticos eram o Chico Rosa, pai do Chiquinho Rosa, que é o antecessor. Estava sempre junto ali, há né? Duas mandatos, né? Foi o presidente que começou em 2014. O Celinho do Correio, e está aí até hoje, de vez em quando vai lá no Spar, vai na Inter também. É mesmo? Celinho do Correio. Aquele outro alfaiate sem ser o Chico, eu esqueço o nome dele mesmo, sempre eu esqueço. Tem vários que... O Valtinho? Valtinho também ia bastante. Então tem vários deles aí, várias histórias não sei se é variante, não é... Que ele brigava pelo time. Dos carros deles que estragavam no meio da estrada, nós tinha que ajudar, das Kombi que lotava para ir para o estádio, para ir para as outras cidades, das brigas que tinha. Então, tem muita história boa aí, esses que gostam de contar a história conta, e eu não sou muito bom historiador. Acho que nós vamos ter que fazer uma seleção de casos para a gente contar aqui no programa. Achar a pessoa certa para contar. Mas aí você tem no arquivo aí as histórias do Chico Alfaiate. O Chico era bom demais para contar a história. Será que o Jades herdou isso do pai dele? Eu acho que não, viu? Porque o Jades não tem vez que a gente puxa e não conta muito. Não solta nada. Ele gosta, mas não solta não. As histórias do Chico eram bom demais. Nossa, o Chico... Nós estamos entusiasmando aqui com os casos e nós precisamos falar também. Você foi radialista, trabalhou em rádio. Você pode falar um pouco sobre isso, não? Você conhece a história do rádio São Gotardo, né? Conheço. Para te dizer assim, eu fiz um pouco de cada coisa, das coisas que eu achava que dava dinheiro e no final era muita paixão e o dinheiro não dava muita coisa, não. O rádio já era uma paixão e também, assim, eu vi uma oportunidade de trabalho numa campanha política da época acho que do Seixas Sequita, na época que ele lançou o Odair Mussi como candidato. 1989. Eu tive a oportunidade de ir para Montense, em Campos Altos, em Santo Antônio do Monte, e fazer um curso de oratória e comunicação. E eles acharam que a minha voz, na época, era uma voz que dava para substituir o Dimas de Oliveira, que estava lá, e me fizeram a proposta para eu ficar lá, tirar as férias dele. E eu fiz e gostei do negócio, sabe? Aí só que o processo era muito difícil, né? Que o pessoal hoje não sabe o que é, mas as propagandas eram rodadas, chamava cartucheira. Era o lugar que punha a fita gravada, que ela vinha descendo igual uma cartucheira. Você tinha que fazer o movimento mesmo para encaixar ela. E os discos de vinil, né? Então você tinha que fazer a seleção toda primeiro, para depois você... Você tinha programa musical? Tinha, era programa sertanejo, né? Eu sempre gostei, foi de sertanejo. E ele tinha o Pôr do Sol, que era programa sertanejo. E ele também, na época, ele saiu candidato, nessa época saiu candidato, acho que a vereadora, e ele não podia trabalhar. E aí eu deixei de acompanhar aqui a campanha aqui e fiquei lá uns dias, né? Achei bom, gostei e vim com essa intenção para cá, voltei para São Gotardo com essa intenção, né? Não sei se você lembra do Adilson, que era cantor ali no Telestones,
ele morava lá em Santo Antônio do Monte, e eu fiquei na casa dele lá, fui muito bem recebido, né? Infelizmente ele faleceu pouco tempo depois, mas fiquei lá, fui muito bem acolhido ali. E daí para frente eu comecei a gostar mais de rádio do que eu já gostava, da parte interna. Só para situar aqui para o nosso ouvinte, São Gotardo era uma cidade sem rádio. Inclusive a gente tinha inveja de Rio Paranaíba, né? Rapaz, Rio Paranaíba tinha rádio, Campos Altos tinha e São Gotardo não tinha. Justamente, para você ter ideia, o Zé Ivan era o ídolo da galera de São Gotardo. Que é o radialista de Rio Paranaíba. Ele era radialista dos programas normais de rádio e do futebol. Então ele era o ídolo da galera aqui nessa época. Né? Aí tinha os de Campos Altos. Como é que é o nome? Zé? Zé Ivan. Zé Ivan. Né? E tinha os de Campos Altos, né? que eram também ouvidos até menos do que a Montense. A Montense era mais ouvida do que a Campos Altos na época. Aí tinha o Dirceu Pereira, tinha esse menino lá que Simval Cordeiro, então tinha esses caras da época lá. Pois é, e São Gotardo, quando é que começou a primeira São rádio? Gotardo a gente estava buscando, né, nessa época aí, o Valdemar França, que hoje ocupa a cadeira na Câmara, tinha o sonho, e a gente também tinha esse sonho de trazer uma rádio comercial para São Gotardo. Só que quando ele começou a mexer, foi a AM. E a AM a gente não queria muito assim. E eu ficava sempre pertinho deles para colar neles, para querer trabalhar no meio. E a gente começou a buscar isso aí. Sei. Aí veio o Vicente, né, o Vicente pintor, Vicente Toco, e abriu a Rádio Atual, rádio comunitária na época. Junto com, não sei se era com o Julinho Inácio, eu sei que ele abriu a rádio lá na época e assim, os meninos começou a ir lá, abriu uns cursos lá para os meninos aí da cidade também, e foram lá fazer, e o Edidane pegou um programa lá. E como eu trabalhava com o Edidane no rodeio, como sonoplasta dele, eu fui lá fazer sonoplastia para ele lá também. E ele fazia o programa de vídeo lá na TV Manchete em Uberaba na época. E aí fui lá, gostei também, fiquei com ele um tempinho, mas não fiz locução na Rádio Atual. E começou, a gente foi abrir a Rádio Alvorada depois. Então aí já Essa Rádio Alvorada tem até hoje? Tem até hoje. Então nós fomos para a Rádio Alvorada, o Edidane, eu e mais uma turma, nós abrimos a Rádio Alvorada nessa época. Aí já chamou os meninos, chamou o Roncalho, chamou o Aguinaldo, e na época foi eu, o Edidane e o Moisés Jaculi, que está hoje nos Estados Unidos. Então aí abriu a rádio e juntou essa turma aí para pagar as contas. E o resultado está aí, né? Há 25, 26 anos no ar, né? Fazendo. Aí nisso tiveram várias outras rádios comunitárias. Hoje ela é outorgada, né? Rádio comunitária, mas é outorgada pelo Ministério das Comunicações. Nessa época lá nós corremos lá para buscar essa oportunidade. Nós conseguimos a Rádio Alvorada e a Rádio Cultura de Matutina também. E a Positiva? A Positiva veio depois, mas aí já foi com o Otávio Amorim, né? Que ele comprou, acho, a rádio e depois e vendeu para o rapaz de Carmo Paranaíba que conseguiu a concessão da rádio comercial e vendeu para ele. Aí é nessa linha aí que eu não estou muito por dentro da parte administrativa deles não, mas foi mais ou menos isso daí. Teve a Rádio Natureza, que era concorrente da Alvorada na época, que teve vários embates aí para audiência. Teve Rádio Líder aqui em São Gotardo, que era do Mário, contrabaixista. Teve aí nós saímos da Alvorada e montamos a Rádio Cidade, que foi a maior audiência que teve aqui em São Gotardo de rádio, que era rádio exclusiva sertanejo. Então teve 95 mais ou menos % de audiência. E tinha também programas de debates, noticiário, essas coisas? Noticiário não? Tinha, debate não, era mais entrevista. O debate é interessante, entrevista, né? Isso, uma conversa como nós temos aqui, sim. Você pode fazer com mais pessoas. Claro. Debater. Mas a rádio veio para esse formato de podcast, de entrevista, foi mais recente. Antigamente era mais mesmo de estúdio, reportagem de rua,
cobrir festas, igual era a Fenacem desde a primeira. Chiquinho, nós não vamos entrar nessa seara, não. Que essa é boa também. Porque mudou tudo. Mudou né? tudo. Uma mudou cidade tudo. que não tinha rádio nenhum, agora está cheia de rádio. Não, mas aí... E tem as redes sociais, né? Sim, mas dessas rádios todas que o pessoal tentou colocar, só ficou a Rádio Alvorada e a Rádio Positiva hoje, porque a raiz foi forte. A raiz foi forte, lutou para buscar autorização, buscou autorizadas e aí fica fácil. E tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. E não tem tanta gente assim que consegue manter a comunicação certinho, entendeu? Então, não é fácil ser locutor, não é fácil ser apresentador. Isso aí, às vezes o pessoal achava que era, e não é. Então, aí, depois disso aí teve, aí eu fui sair das rádios daqui, fui para a rádio da Matutina, né? Eu comprei uma parte lá e fiquei lá um tempo, fiquei acho que 5 anos com a rádio lá em Matutina. Ainda existe ainda? Já existe ainda. Também é autorizada pelo Ministério das Comunicações. Ô Chiquinho, o nosso tempo incrível está acabando e nós não podemos sair daqui sem escutar aquilo que eu chamei a cereja do bolo, juntar o começo com o final. Sim, claro. Você faz um trabalho, para mim, extraordinário, que é trabalhar com criança, com jovens, adolescentes. A gente vê na São Gotardo ali, descendo na rua Frei Paulino, ali um monte de jovens com o uniforme da Inter. Você pode falar para nós o que é isso? Que trabalho é esse? Eu na verdade, eu não posso muito falar da parte administrativa da Inter, porque eu não tenho autorização, mas o que o trabalho que a gente desenvolve... Ligado aos jovens, o que a gente desenvolve, a gente pode falar porque é um trabalho exemplar que começou, né, lá no Esparta, começou com o Esparta, que a gente abriu a escolinha, e depois fez a parceria com a Inter, e que vem dando certo até hoje. Né? Hoje tem os meninos que fazem aula a partir dos 3 anos de idade até os 17, que é a base, né? 15 e 17 é a base. Então, a criança de 3 anos está fazendo aula, de 7, 10, até 14 anos faz aula lá e vai para a base. Isso é importante ter na cidade. É importante que as pessoas entendam que aquilo ali que eu falei no início. O esporte, seja ele qual for, ele é saúde. E o investimento no esporte deixa de ser um investimento na doença, no tratamento, no remédio, nesse tipo de coisa. Porque uma criança saudável praticando esporte, ela vai dar muito menos gasto de remédio, de médico, de estudo, do que as outras coisas. Sem falar que vem a parte de educação, a parte que a gente consegue tirar os meninos da rua, né, tirar da frente do computador, tirar da frente do celular, das más companhias, né, do mundo das drogas, que infelizmente ainda está assolando a humanidade. Então, esse trabalho de base do futebol, ele tem que ser aplaudido e ser acompanhado pela imprensa, pelo empresariado, pela sociedade em geral. Por quê? Porque se você não investe no esporte, você vai ter um problema lá na frente. Isso aí a gente tem certeza disso, porque não é de agora que vem isso aí. Vem de muito tempo. Então, o menino melhora a coordenação, melhora a educação, melhora na escola, porque tem que estar estudando. Então, tudo isso aí faz parte do mundo da bola, do mundo do futebol e das escolas de futebol. Então, a Inter vem fazendo esse trabalho aí, que tem um respaldo de uma boa parte da sociedade e do empresariado, e que rende vários e vários frutos. Porque na base, nós temos a base do 15 e do 17, e já temos atletas que foram formados aqui, em São Gotardo, em vários clubes do Brasil. E isso é importante. É mesmo, Chiquinho? Claro, isso é importante. Há quanto tempo que vem esse trabalho? Desde 2017, que vem mais agressivo mesmo para essa parte. Né? Já vai para o 6º ano agora, isso, né? Antes era de ensinar mesmo, mas aí partiu para a parte mais profissional mesmo, a partir de 17. Então aí, já um pouco antes já tinha começado, aí você falou no próprio Esparta, né? Já tinha começado. E outros para trás lá, outras pessoas, né? Vorico, Egmar, o Toca e vários outros também começaram as escolinhas deles. Então isso aí vem há muito tempo, não é de hoje. O André, que faz parte lá
do que é segurança do banco, também já teve escolinha. Então, assim, o Gaspar, que mexe com a escolinha, que com todo o sacrifício, né, do mundo que eles mexem, o Márcio, que estava trabalhando também com o Vorico lá na Guardas Ferreira, com a escolinha lá. Então, todos eles fazem esse trabalho e que acaba ajudando, talvez, no futuro, não está sendo muito aproveitamento, quem sabe no futuro, esses meninos vêm para a Inter também para se destacar para o outro lado. Porque é mais fácil eles entrar na Inter e destacar na Inter e ir para outro lugar do que eles ir direto lá no lugar. Porque é mais difícil eles chegar lá no Atlético Mineiro. A Inter já levar, faz uma... A Inter já tem um caminho promove, mais curto, né, para chegar, entendeu? E está chegando. Então, assim, tem no Atlético Mineiro, tem no Atlético Goianiense, tem no Vila Nova, teve jogador no Ceará, teve jogador no Inter de Porto Alegre e Grêmio, no Figueirense, e tem alguns outros meninos aqui no interior de São Paulo jogando agora. O Jesus voltou agora, que é uma das referências, voltou agora, está no Coimbra. Jesus é quem? Jesus é um menino aqui do Qual a idade dele? Ele está com 18 ou 19 agora, eu acho que é 18. Então ele já pode entrar no time. Não, ele adulto, já é profissional, ele já assinou o contrato de profissional já. O filho do Vinícius... Nasceu aqui na Inter? Formou-se aí? Formou-se na Inter, né? Então, nós achamos ele aí e colocou ele para jogar. O filho do Vinícius, que é o Rodrigo, também já teve lá no próprio Tupinambás esse ano como profissional. O ano passado já jogou no profissional, então... Tem vários e vários outros aí que vai conseguir chegar no profissional através da Inter. Porque se for para frente, para buscar lá na frente a oportunidade e achar que a porta ela vai estar aberta, é meio mais complicado, não é fácil. Então, assim, é um trabalho que vem desde da criança de 3 anos até os 17 que está disputando o Campeonato Mineiro da primeira divisão, que não é fácil, que são 2 divisões. Você falou até que vai ter um jogo aí próximo, sábado. Sábado próximo, agora dia 3, tem a volta do campeonato, né, que nós ficamos dois finais de semana de folga, e tem um jogo contra o Boston City, que é de lá de Manhuaçu. E houve uma vitória sobre o Cruzeiro recente? Não é fácil. Ir lá dentro da casa deles. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. Lá. Ganhou de 2-1. 2-1. Foi o que você me falou. Não é fácil ganhar lá, então assim... Qual que é a idade? Sub-15. Sub-15 ganhou, o Sub-17 perdeu, como sempre tem a interferência da arbitragem, mas a gente não leva isso com muito coisa. Não fez feio? Não. Lá se você fechar a casa e você perde pouco, mas nós jogamos de igual para igual os 2 jogos e ganhamos um e perdemos outro por diferença curta. Que coisa fantástica, né? Isso aí vai no crescente. Aqui em São Gotardo nós estávamos ganhando desde no 17, nós estávamos ganhando desde aqui de 1-0 também. Finalzinho acharam um pênalti lá e empatou. Então já vem assim, já batendo na trave, agora conseguiu. Mas então, e é importante. Voltando aí a isso que eu estou chamando a cereja do bolo, essa é uma expressão para falar que é o chique do chique, né? Que é essa formação da juventude aí, você falou de 3 a 17 anos, é um trabalho de alto interesse público, né? Para as famílias, para os próprios jovens, né? A disciplina que adquire ali, a saúde, né? Sim. Quantas pessoas estão nesse trabalho com a Inter? Você fala na parte de professores e na parte de alunos? De alunos é em torno aí de 150 a 170 alunos. Olha, né? É a parte grande. E onde que são feitos os treinamentos? Treinamentos aqui na Vila Olímpica, aqui do lado da faculdade, né? Tem o campo de grama natural e o campo sintético. Então aí é onde faz, e no Esparta também. Você falou que tem patrocínio, os meninos eles ganham alguma bolsa? Ou eles pagam alguma mensalidade? Na verdade, assim, as bolsas de estudo eram bem no começo, né? Bolsa de estudo não, bolsa atleta, né? No caso que chama, né? Mas esses meninos da base, eles são de várias regiões do país. Então, assim, hoje já está uma estrutura um pouco melhor, que eles hoje não têm gasto com alojamento.
Então eles não têm ajuda de custo financeira, mas não Isso pagam. vem gente de Matutina? Não, Tiros? não. Matutina agora até não está vindo, não. Mas aqui de pertinho não está tendo muito atleta, não. Até de Patos não está tendo. Os nossos aqui tá vindo de Rondônia, de Goiás, da Bahia, do Rio de Janeiro. Então vem de todo lugar. Mas vem também do bairro da Capelinha? Vem. Onde tem que a gente acha, a gente busca. Pelo menos tenta buscar, né? Claro, Aí há um interesse grande da moçada? Porque é um sonho o homem, hoje não é só do homem, hoje é da mulher também. Então, não tem futebol feminino, não? Tem. Tem também? Tem. Então, assim, é um sonho já agora que já não é mais só do sexo masculino. Então, o sonho de ser jogador até das meninas talvez esteja até maior do que dos meninos. É mesmo? Então, assim, a Inter está investindo nisso também, né? Que tem o futebol feminino e na escolinha tem as meninas que treinam junto com os meninos. E não perdem muito para os meninos também, não. Então, tá assim, a sabe? idade não faz muita diferença. Faz diferença não, faz não. Mas elas não perdem muito no futebol também, elas não são tão ruins assim. Entendeu? Porque quando o menino começa, ele tem a coordenação, tudo. As meninas não ficam para trás, entendeu? Elas também têm a coordenação bonitinha, arrumadinha. Então, tem as meninas. O futuro aí aguarda, né, novidades pra gente, isso aí vai ser bom. Ô Chiquinho, e por que esse nome, Inter? Olha, Inter... Tem a ver com o Internacional de aquilo que eu te falei, né? Essa parte administrativa não tem. Mas assim, eu posso... A história que eu sei, né, é que o Vinícius, que é o presidente da Inter, tinha uma parceria, uma parceria com a Inter de Milão. Ele tem a gente fala que é o direito de você poder abrir escolinha, né? Usar o nome, né? Usar o nome, né? Pode abrir uma sucursal aqui. Mas hoje já mudou, é Inter SG. Inter SG. Aí não durou um ano, porque toda parceria da GT que é boa só por um lado, você tem que correr. E estava bom só para a Inter de Milão. Só paga e você não vê muita coisa. Pagar a tal franquia, né? É a franquia. Aí ele pegou para entrar no campeonato e também poder usar os patrocinadores, poder pegar para pôr no uniforme que não podia. Aí ele decidiu mudar o nome e passar para Inter SG, usando as mesmas coisas. Mas tem uma parceria com o Sparta. Com a Sparta tem, com a Inter de Milão não tem mais. Com a Sparta tem. Usa o estádio, né? Usa a estrutura toda do Sparta, então tem a parceria com o Sparta. Chiquinho, quanto tempo você acha que nós já estamos conversando? Uns 15 minutos? Uns 20 minutos, né? E tem muita coisa, só que nós fomos desviando os negócios assim, para não falar de tudo. Mas foi ótimo. Eu só queria te perguntar aqui, porque sobre alguns craques, por exemplo, quando a gente fala lá nos anos 50, você vê falar o próprio Olavo jogava bola, né? Uhum. Mais na frente você vê falar do Zé do Baiano, você vê falar... Mais na frente você vê falar do Ganga, né? E nomes hoje, assim, que estão se destacando. Não, eu quero saber para você, quem são os seus craques? No futebol sanguatardense. Desde essa época, tudo? Inclusive teve um, parece que jogou até no Corinthians. Não, esse era fraco, esse não jogava não. Mas jogar no Corinthians não é fácil. Deixa eu te contar, dos que eu vi jogar, aqui teve muitos, teve jogador do meio que jogou muito, teve tal. Então todo mundo é unânime, a maioria, né, pelo menos é no Ganga, né, que é um dos mais... Unanimidade igual o Zé do Baiano era. Porque o Zé do Baiano é de uma época que nós não vimos jogar. E muitos que não viu jogar também não jogou do lado. Então, para nós que teve o prazer de jogar do lado e teve o prazer de ver e ver o que ele fazia na sua frente, para mim o Ganga ainda é a referência. Caso do Danilo é o seguinte, o Danilo é o do Corinthians. O Danilo foi o Julinho Inácio
era o presidente, pegou a presidência do Sparta para fazer uma copinha, igual é feita agora em janeiro, aqui em São Gotardo. Ele, naquela oportunidade, ele queria fazer uma copinha para mostrar o filho dele, o Éder, que era bom de bola. E também, filho de quem? Do Julinho? Filho do Julinho Inácio. E também para movimentar a cidade, porque tinha uma Copa desse jeito em Patos de Minas, e ele quis trazer um braço dela para cá. E trouxe. Buscou-se os jogadores do Cruzeirinho de Luz para cá, para São Gotardo. Daqui ficou o Jeová, que era o goleiro. E deu um jeito de buscar o Danilo lá em Ibiá, porque ele morava no Ibiá. Ele é São Gotardense, é daqui, mas morava no Ibiá. E buscou e ele jogou a copinha. E os times todos ficaram entusiasmados de ver. Ele é um jogador que parecia normal, mas os caras viram coisas além, né, dele. Então aí foi Atlético Mineiro, Goiás, o Cruzeiro e outros, o América, todos eles queriam que o Danilo fosse. Nessa oportunidade lá, o Danilo escolheu o Atlético Mineiro e foi para o Atlético. Ficou lá acho que 2 meses, não estava sendo aproveitado e decidiu vir embora para o Ibiá. Do Ibiá, ele pediu o pai e o tio para ligar lá em Goiânia, que os caras já tinham deixado as portas abertas para ele. E ele foi para Goiânia, para o Goiás, de onde ele despontou também para o Brasil, né, e para os times, e já tinha sido contratado pelo São Paulo naquela época lá. Aí foi para o São Paulo, foi campeão de tudo, foi campeão no Goiás, depois já foi campeão do que ele disputou. Ele fez uma bela carreira, né? É uma das mais vitoriosas do Brasil. Assim, ele perde para alguns só. Mas a dele é muito forte. Agora, quem ficou famoso foi o Buglé, que fez o primeiro gol no Mineirão. O Buglé até assim... Você não conheceu? Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu já conversei com ele por telefone, por tal, mas não conheço pessoalmente. Ele está em Brasília ainda, né? Eu não conheço pessoalmente. Então, assim... Jogou em grandes times, né? Jogou ao lado do Pelé, você né? falar que jogou no Vasco, que jogou do lado do Pelé, né? O cara tem que ter sido bom, né? Então, aí ele ficou mais famoso por fazer o primeiro gol do Mineirão do que ser jogador de futebol. Então, assim, não sei se o pessoal daqui da cidade que tem a rua aí, se era o pai ou se era parente dele, então... Mas assim, eu conheço a história dele, ele de vez em quando... Tem a rua Pedro Buglé? Tem o Pedro Buglé. O pai dele. E ele tem pés na calçada da fama, se não me engano, do Maracanã. Do Maracanã e do Mineirão. Então, assim, é um São Gotardense. Mas eu não sei se ele fala muito de São Gotardo também, igual o pessoal cobrava muito do Danilo de não falar em São Gotardo. Danilo falar, não? Não falava não. É porque foi muito novo para Ibiá, e de Ibiá foi para Campos Altos, não morou muito tempo aqui. Então, pois assim, a conversa deles é essa, né? Pena, né? Mas de qualquer maneira a gente tem orgulho dos nossos craques, esses meninos que estão aí hoje, eles têm esse sonho de se tornar um cara que saiu daqui de São Gotardo, igual o caso do Danilo, que venceu na vida tanto no Brasil quanto no exterior, e fez fama e é lembrado lá. Hoje é treinador, né? Treinador. Hoje é treinador, então assim... Aí, podia trazer o Danilo aqui, né? Danilo, vai lá prestigiar a cidade, né? De vez em quando ele está aí, assim, mas ele não gosta muito de aparecer, assim, mas de vez em quando ele está aí. Quando ele aparecer, você fala para ele vir aqui no nosso programa. Vamos convidar ele, convidar, que agora ele não tem tanta... A agenda também não é tão vazia, não, mas assim, ele de vez em quando ele vem aí, sempre perto do aniversário dele, perto do aniversário da mãe dele, sempre está por aí, a gente pode chamar ele, claro. Ô Chiquinho, você falou na agenda, agora eu preocupei, que eu sei que a sua agenda é cheia. Mas a minha agenda agora já estourou para hoje, né? Agora só mas o nosso prazo já está nos finalmente, mas às vezes tem alguma coisa mais que eu não te perguntei e você gostaria de falar para o nosso público que está aí te ouvindo, no Brasil e no mundo. As coisas que vão se colocando na frente da gente durante a trajetória, se a gente não souber aproveitar, a gente não faz parte da história. E desde que eu vim para cá, eu não busquei
Você não buscou a fama, Não busquei a fama, mas trabalhou muito, né, Chiquinho? e muito. Chiquinho, olha, eu te agradeço muito. Você faz parte aqui agora do nosso almanaque, você nos prestigiou, e também o público que está nos acompanhando. Te agradeço imensamente e ainda sonho trazer aqui o Ganga. O Ganga, não, o Pra ele Ganga, complementar, eu acho que é só né? chamar e ele vem, sabe? E complementando essa parte assim da história e do reconhecimento das pessoas que pelo trabalho que igual eu tô te falando, que eu não busquei. Recentemente, né, fui contemplado com a cidadania, né? Então, Sim, você muito importante. cidadão honorário. Sou cidadão Pena que você São não Gotardo. trouxe aqui o diploma para Rapaz, mostrar. é igual você falou, eu tive de sair meio correndo, né? Então, Pois é, Chiquinho, ó, o nosso horário aqui já acabou, eu te agradeço e também agradeço aqui ao público que nos acompanhou, que nós pudemos conhecer aí muita coisa da história do futebol aqui em São Gotardo, alguns nomes importantes, craques, que fizeram história aqui em São Gotardo e também no Brasil, e como diz o Chiquinho, no mundo. E a semana que vem tem mais. Agradeço e até a próxima.